A segunda questão discursiva do vestibular da UFO tipo 1 é uma questão sobre mecânica, né, onde a gente vai analisar a parte de interação de forças devido a uma colisão de um automóvel em duas situações. Veja só a questão. Fala o seguinte para nós. Um dos procedimentos utilizados na indústria automobilística para verificar a segurança dos automóveis é o teste de impacto. Ele é realizado produzindo colisão de um automóvel contra uma barreira rígida. Em um dado teste de impacto, utilizam-se dois diferentes materiais e configurações designados de sistema A e de sistema B, que são montados na região sujeita ao contato na colisão em um mesmo automóvel que possui massa total de 1.000 kg. Durante o teste, este automóvel colide com uma barreira fixa e indeformável a 54 km/h, que corresponde a 15 metros por segundo, atingindo o repouso sem haver mudanças na direção do movimento inicial. Utilizando-se o sistema A colisão dura 0,1 segundo e o deslocamento do centro de massa do automóvel é de 75 centímetros. Já utilizando-se o sistema B, o tempo de colisão reduz para 0,075 segundos. Letra A, ele pergunta para nós. Qual é o módulo da força média considerada constante durante toda a colisão, exercida pela barreira sobre o automóvel, utilizando-se o sistema A e o sistema B? Demonstre com cálculos. Bom, quando tem uma colisão entre dois corpos, no caso que é entre o automóvel e uma barreira rígida, a gente pode pensar, para descobrir essa força, já que ele deu o intervalo de tempo de colisão, a gente pode pensar no teorema do impulso, que fala que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento do automóvel. A variação da quantidade de movimento nos dois sistemas, A e B, é a mesma. Por quê? Porque nos dois sistemas a velocidade inicial era de 15 metros por segundo e a velocidade final foi de 0. E a massa do carro, né, o carro utilizado nos dois sistemas é o mesmo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é descobrir essa variação da quantidade de movimento, que vai ser igual ao impulso. Né? Então, tanto no sistema A quanto no sistema B, eu vou calcular a variação da quantidade de movimento, que é a quantidade de movimento final menos a inicial. Né? Então, você vai lá e faz. Ó. Variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final, massa vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, massa vezes a velocidade inicial. A massa do carro é 1.000, a velocidade final é 0, que ele vai parar. A massa do carro é 1.000, a velocidade inicial é de 15 metros por segundo, 54 km/h. 1.000 vezes 0 desaparece. Então, a variação da quantidade de movimento é de menos 15.000 kg vezes metros por segundo, tá? Vezes metro por segundo. Se você tem a variação da quantidade de movimento, você pode calcular a força nos dois sistemas a partir do intervalo de tempo que durou a colisão. Então, por exemplo, ó, lá no sistema a gente sabe que o módulo da variação da quantidade de movimento foi de 15.000 kg/metro por segundo e que o intervalo de tempo foi de quê? 0,1 segundo. Sabemos que o impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é o produto entre a força e o intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo foi de 0,1, nós vamos ter que essa força vai ser o quê? 15.000 dividido por 0,1. 15.000 dividido por 0,1 vai dar o quê? Uma força de 150.000 newtons, ou seja, o módulo da força que atua sobre esse carro é uma força de 150.000 newtons. Se vocês levassem em conta o sinal, seria encontrar uma força negativa. O que isso quer dizer? Que a força é uma força contrária ao movimento do carro. É isso que acontece. Quando um carro bate, a força que atua sobre ele é contrária ao seu movimento. Então, seria apenas esse sentido que o sinal negativo te daria. Como ele quer o módulo, a gente utilizou já o módulo da variação da quantidade de movimento e encontramos o módulo da força. Vamos fazer a mesma coisa para o sistema B. Só que no sistema B, o que mudou? O intervalo de tempo da colisão. No sistema B, a colisão durou o quê? 0,075. Então, ele faz a mesma coisa. O impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é a força vezes o intervalo de tempo, que vale o quê? 15.000, o módulo da variação da quantidade de movimento. Como o intervalo de tempo na colisão foi de 0,075, ele vem para cá dividindo os 15.000. 15.000 dividido por 0,075 vai dar o quê?
uma força média atuando sobre o carro com um módulo de 200.000 newtons, certo? Então, nessa letra A, a gente conclui que a força média, o módulo da força média que atuou sobre o veículo sistema A foi de 150.000 e o módulo da força média que atuou sobre o veículo sistema B foi de 200.000 newtons, certinho? Então, aí nós descobrimos, então, as duas forças no sistema A e B que atuaram sobre o automóvel. Na letra B, ele fala para nós o seguinte, olha, qual é o deslocamento do centro de massa do automóvel durante a sua colisão, utilizando-se o sistema B? Demonstre com cálculos. Bom, o que a gente vai fazer aqui então? Vai usar o sistema B, esquece o sistema A, vamos pensar só no sistema B. Nós não temos aqui no sistema B qual foi a força média que atuou sobre esse carro. Nós não temos qual é a massa do carro. Vamos então calcular qual foi a desaceleração do carro. Como? Utilizando a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, a força no sistema B é uma força de 200.000, a massa do automóvel é de 1.000, vezes a aceleração que nós queremos, que vai dar o quê? 200 metros por segundo ao quadrado. Que é uma desaceleração, por quê? Que fez ele parar, certo? Se nós temos qual é a velocidade inicial, que é 15 metros por segundo, e qual é a velocidade final, que é 0, nós podemos descobrir qual foi o deslocamento do centro de massa do automóvel fazendo o quê? Aplicando a equação de Torricelli, que fala para nós que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos, por que menos? Porque é uma desaceleração, né? Menos 2A vezes o ΔS, onde o ΔS vai ser o deslocamento desse centro de massa do automóvel. Velocidade final é 0 ao quadrado, a inicial é 15 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que é 200, vezes o ΔS. Esse menos 2 vezes vai dar menos 400, vai multiplicar o ΔS. Então, esse menos 400 que multiplica o ΔS, vai ficar aqui, né, o 15 ao quadrado é 225, então vai ficar 0 é igual a 225 menos 400 ΔS. Esse menos 400 ΔS ele vem aqui para o primeiro membro, ele vem positivo. Então, 400 ΔS é igual ao quê? 225. 400 vem dividindo. Então, o ΔS vai dar o quê? 225 por 400 vai dar 0,5625 metros, ou 56,25 centímetros. Esse foi o deslocamento, então, do centro de massa do automóvel no sistema B, quando ele sofreu essa colisão. Ok? Então, isso aí seria a letra B dessa questão discursiva. Para a gente poder encerrar, né, a nossa resolução da prova, temos agora a alternativa C, que fala o seguinte para nós, vejam só. Qual é o sistema que oferece maior segurança ao automóvel? Justifique a sua resposta. O sistema que vai fornecer maior segurança ao automóvel é aquele onde o automóvel sofre o quê? A menor força. Qual o sistema que ele sofreu a menor força? O sistema A, certo? Lembra que lá no sistema A, a força que atuou sobre ele foi uma força de 150 newtons, e no sistema B, a força que atuou sobre o automóvel foi uma força de 200 newtons. Então, o sistema A oferece uma segurança para o carro maior. Uma outra maneira de você poder justificar isso aqui é pelo intervalo de tempo, né? Falando que, como no sistema A, o intervalo de tempo para ele poder parar é maior, significa então que a força que vai atuar sobre ele é menor. Tá? Então, o sistema mais seguro é aquele onde a força que atua sobre o carro é menor. Como no sistema A, a força foi de 150.000, no sistema B, a força foi de 200.000 newtons, concluímos então que o sistema onde o carro vai ser mais seguro para o carro é o sistema A. Ok? Então, essa seria a alternativa C para a gente poder responder. Tá ok? Então, com isso, a gente encerra toda essa resolução da prova realizada do vestibular da UFO de 2020.